Muito bem, para iniciar as atividades dessa tarde, contaremos com a participação do engenheiro civil, professor Ricardo Ferreira, que nos trará percepções importantes sobre fundações em hélice contínua, avanços, problemas estruturais e soluções. Convido então aqui ao palco o professor Ricardo Ferreira e também ele que vai estar atuando como mediador, o engenheiro civil Rogério Novaes. Rogério Novaes, nesse congresso de engenharia, representa aqui o presidente da ABENC de Santa Catarina, o engenheiro civil João Rafael Lisboa Oneda. Ricardo Ferreira é engenheiro civil e mestre em estruturas e construção civil, professor da PUC de Goiás e de pós-graduação stricto e lato sensu, consultor e auditor da Central de Desempenho, Consultoria e Treinamento. É autor e coautor de mais de 100 publicações técnico-científicas, redator e revisor da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Experiência em projeto, construção, análise de desempenho, engenharia diagnóstica e segurança de estrutura de obras de artes especiais, OAE, pontes e viadutos, barragens, estádios de futebol e arenas esportivas, hotéis e templos religiosos, condomínios verticais e horizontais, com estrutura de parede autoportante de concreto e infraestrutura do setor elétrico, ou seja, usinas hidrelétricas, parques eólicos e usinas fotovoltaicas. Então, sejam muito bem-vindos, senhores, fiquem à vontade para a exposição do tema e, ao final da palestra, abriremos para as perguntas do público. A plateia é sua, engenheiro Ricardo Ferreira. Muito bem, obrigado então, Novaes. Muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. E eu quero iniciar agradecendo, claro, ao sempre respeitoso e caloroso convite da ABENC para a gente poder participar desse congresso, que na verdade é, de fato, o maior encontro de engenheiros civis do país. Então, daí a importância, né? Eu acho que é um reconhecimento, é sempre um prazer, uma satisfação muito grande. E eu quero agradecer a esse convite na pessoa do nosso presidente da ABENC, o Francisco Ladaga. E também, ontem à noite, nós estávamos aqui numa reunião das ABENCs regionais, as ABENCs estaduais, a quem eu também quero agradecer na pessoa do meu coordenador, do meu presidente da ABENC de Goiás, Diogo Naves. É com essa filosofia, gente, de partilhamento, de visão, da gente poder discutir assuntos importantes para a engenharia civil, que eu trago hoje o tema para nós conversarmos, né? Um pouquinho sobre questões mais recentes. Eu trouxe cases dos últimos 6 anos para a gente discutir, trabalhos que a gente vem atuando, principalmente na área de projeto, execução e consultoria, em fundação em hélice contínua. E a gente vai tratar desse problema, dos problemas principalmente que a gente identificou e solucionou, porque hoje nós temos no mercado brasileiro 70% das fundações profundas das nossas construções são em estacas do tipo hélice contínua. Dados de 2022 da ABEF, a Associação Brasileira de Engenharia de Fundações. Então, nós estamos tratando do modelo estrutural que hoje é o mais usado no país. Levanta a mão, por favor, quem que já trabalhou, projetou, executou, de alguma forma atuou com estaca hélice contínua. Levanta a mão, por favor. Francisco, não deixa? Levanta a mão. A gente já vê aqui pela amostragem que muitos dos colegas já trabalharam com hélice contínua. Não precisa falar o problema ainda não, mas alguém já teve problema com hélice contínua? Levanta a mão. Também um razoável número dos colegas já teve problema com fundações em hélice contínua. Eu espero que vocês identifiquem, ou se identifiquem com alguns dos problemas que eu vou mostrar, porque eu procurei selecionar aqueles que têm sido os mais comuns. E fiz um apanhado baseado num evento que nós tivemos em maio, em BH. Lá em BH, em Minas Gerais, nós tivemos um evento só focado em problemas de fundações em hélice contínua. Foi um evento capitaneado pela BMS,
a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, e a ABEF, a Associação Brasileira de Engenharia de Fundações. A gente juntou um capital intelectual razoável da área para discutir os problemas. Então, eu dei uma pegada em alguns problemas principais e a gente vai trabalhar, inclusive são os problemas que eu discuti com os colegas lá em Minas Gerais. Muito bem, a maioria já conhece, mas de forma bem resumida, esse é o passo a passo de execução de uma estaca do tipo hélice contínua, a fase de perfuração até encontrar a cota de fundação, e aí já começa a primeira variável do problema, né? Porque o processo de controle de execução de uma estaca hélice contínua não conta com parâmetros de controle do tipo repiques, negas, ou outra forma de você identificar que realmente você chegou no terreno resistente. E aí começa um primeiro problema, aonde eu devo parar de perfurar a estaca hélice contínua. Hoje a decisão é tomada com base nos ensaios de sondagem. E aí a gente tem uma série de dificuldades, muitas vezes amostragem inadequada, interpretação equivocada dos ensaios de sondagem. Então, isso já é uma primeira variável importante para a gente avaliar no processo executivo. Segundo passo, a retirada do trado da estaca hélice contínua e aí é o diferencial dessa estaca, concomitante à retirada, a execução da concretagem. Isso a diferencia de outras estacas escavadas, onde você retira primeiro o trado, e aí você tem um desconfinamento do solo, você tem mudanças, né, de característica de amolgamento daquela característica geotécnica. Já para a estaca hélice contínua, não. Você vai retirando e concretando simultaneamente. E ao final da retirada e concretagem, a inserção do reforço, né, da armadura. Hoje em dia, a norma brasileira de projeto e execução de fundações não permite, mesmo que não seja necessário do ponto de vista estrutural, não nos permite não colocar uma armadura, né? Pelo menos a armadura superficial, ali, de cabeça, de estaca, ela é obrigatória. Mas, na maioria das vezes, ela é necessária, inclusive, para parâmetro de flexo-compressão. Então, a inserção da armadura e a estaca está pronta. Esse processo é muito simples, é um processo bastante produtivo, e daí a grande penetração, né, em termos de quantitativo da estaca hélice contínua no mercado. E o mais importante, apesar do solo ali, daquela imagem não mostrar, ela tem muito pouca sensibilidade do ponto de vista estrutural ao nível do lençol freático. Para a execução da estaca não faz diferença acima ou abaixo do nível do lençol freático. Para o projeto, para a execução. Para a qualidade do produto faz toda a diferença. Que é o que a gente vai ver mais na frente. Esse é um videozinho só para a gente ilustrar, para aqueles que ainda não conhecem muito bem. Deixa eu ver se ele passa aqui direto. Passa aí para mim, por favor. Muito obrigado. Tem o áudiozinho dele, não sei se está narrado. Então aí o prosseguimento.
colocação da armadura, nesse caso é uma armadura de pequena profundidade, então está sendo colocada até de maneira manual. Ok? É esse processo. Eu gosto muito de falar um pouquinho, sempre lembrar da história, né? Esse era uma vez, é porque era uma vez mesmo. Né? A gente olha esse processo mecanizado, industrializado, bastante produtivo, pouco sensível ao nível do lençol freático, a gente fica impressionado, né? Esse negócio funciona bem. Mas nem sempre foi assim. Isso tem um começo, tem uma história, e no nosso país bastante recente. E eu gosto muito de comentar a história das coisas, a gente tem uns cabeças brancas, assim, tipo o Dr. Edson, Dr. Ricardo Veiga, né? A gente tem, assim, uma turma que a gente olha e diz assim, pô, esses caras já fizeram muita coisa, trouxeram muita informação para a gente, hoje a gente pega um mercado que as coisas estão mais ou menos bem resolvidas. Dozo ou não, o cara que também já desenvolveu tecnologia no país inteiro, a gente precisa olhar como é que essa coisa começou. Então, era uma vez isso aqui. O processo, na verdade, começou na década de 50, né, relativamente recente, a patente do Raymond Peterson de 1951, então tem aí pouco mais de 70 anos. Naquele momento, né, eu não sei se a gente consegue ver aqui, mas naquela terceira foto, que é a foto da patente, exatamente a foto da patente, vocês veem que ali, ó, a tubulação está ao lado do trado, ela foi concebida para a tubulação estar colocada ao lado, ela não era, o trado não era oco, e essa foi uma das primeiras melhorias que foi feita no processo original. O Raymond passou também, licenciou esse processo para duas outras empresas, a Tozzi e a Berkel, que desenvolveram esse processo lá a partir do final da década de 50. O processo foi avançando com o passar dos anos, foi bastante disseminado, né, principalmente nos anos 70. É claro que o principal desenvolvimento, principalmente para maiores diâmetros e maiores profundidades, foi na questão do equipamento de maior torque que pudesse permitir profundidades e diâmetros maiores. Década de 70, chegando na Europa, década de 80 no Japão, aquela ali é um registro de uma das primeiras execuções norte-americanas sobre essa tecnologia. No Brasil, 87, primeira tentativa, ainda adaptações de guindastes, guinchos, que não eram equipamentos propriamente para a execução da estaca hélice contínua, pelo engenheiro Elvio Tarosso, e a partir realmente da década de 90 é que a tecnologia começou a entrar. Nesse primeiro momento, final da década de 80, era equipamento de baixo torque, 3,5 toneladas força-metro, guarda esse número, né? A gente começou no país com 3,5 toneladas força-metro. E estacas da ordem aí de 40 centímetros de diâmetro, 15 metros de profundidade. Década de 90, aí sim, né, equipamentos específicos, abertura da economia, aí pôde-se iniciar um processo de importação de equipamentos, no Brasil principalmente equipamentos italianos, e aí esses equipamentos já eram próprios para a execução da estaca, já tinham a característica de ter torques mais elevados, e a gente já passou para estacas de 24 metros, diâmetro de 100 a 120 centímetros, e é claro, o grande avanço do ponto de vista tecnológico, a questão do monitoramento, né? Equipamento que pode medir uma série de variáveis durante o processo executivo que nos permite tomar uma série de decisões. Chico, de quanto que eram as suas estacas lá da obra que você estava comentando? 24 metros. Que ano que foi? Cara, o precursor do negócio, tá vendo? Vocês estão falando com um cara que começou, o negócio chegou no Brasil em 93, em 97 e já estava aplicando, né? Então, assim, você tinha naquela época dificuldade, prova de carga difícil, método lento, né? Aquela metodologia lenta que não permitia encaixar dentro do cronograma da obra. Aí entrou a metodologia, em 96, entrou o método de prova de carga misto, onde você faz até a carga de trabalho um carregamento lento, e da carga de trabalho até a ruptura você pode fazer um carregamento rápido, que te permite fazer em 8 horas. E aí, quando a gente passou a ter prova de carga de 8 horas, a gente começou a validar o processo. Aí os engenheiros projetistas começaram a ter mais confiança para projetar e depois executar. Daí o negócio disparou. Então, essa turma que trabalhou na década de 90, como o Chico, esses caras desenvolveram o processo para a gente, pelo menos no nosso país. Né? O processo veio de fora, mas método de cálculo, dimensionamento e validação por prova de carga é da década de 90. Então, o Chico aí... Obrigado, Chico, por ter trabalhado com isso, né, naquela década. A gente hoje colhe frutos do seu trabalho. E esse cara aqui, né, Urbano Alonso, é um dos caras também dos precursores, cara. Quem estudou da década de 90 para cá?
trabalhou com estaca. Se não estudou no livro do Urbano Alonso, provavelmente não fugiu da cadeira de geotecnia e de fundações, né? Esse cara é um dos caras que desenvolveu o método de projeto, né, para estaca hélice contínua, um dos precursores, fez muita prova de carga, propôs o método misto, né, de carregamento para prova de carga, que também viabilizou fortemente, né, a disseminação dessa tecnologia no país. E essa aqui é uma foto desse encontro que nós tivemos agora em maio, lá em BH. O Urbano está mais ou menos... Não consigo apontar porque não tem visibilidade aqui, mas ele está mais ou menos ali na mesa, em cima do rapaz de vermelho. E eu estou duas posições ao lado dele. Fizemos uma mesa redonda fantástica de discussão sobre tecnologia de hélice contínua. O cara é realmente fantástico. Esses caras que começaram isso tudo, né? Eu não vou entrar no mérito, né, dos critérios que foram definidos, dos projetos, mas hoje, se nós temos 70% do mercado de estacas sendo executadas por estaca hélice contínua, é graças a essa turma aí, e a gente deve lembrar disso sempre. Que tipo de equipamento que nós temos no país, né? Esses equipamentos foram se modernizando, eles têm hoje, né, sucessivas evoluções, cada vez se lança um produto novo. Eu nem seria capaz de colocar qual que é o equipamento mais novo no mercado, porque isso é muito dinâmico. Mas, em forma geral, que tipo de equipamento que nós temos? Nós temos, primeiro, a questão do cabeçote, onde se aplica o torque. Ou ele está colocado na posição inferior, como na foto do meio, na parte de cima, são os tipos bottom drive, ou ele está colocado na parte superior, lá naquele esquema da direita, está lá na parte superior, está ali uma foto do cabeçote, o top drive, que é o mais comum, né? Hoje em dia o mercado é principalmente top drive. Então os equipamentos aplicam torque dessa forma. Quando eu quero profundidades maiores, Chico falou em 24, 26 metros, né? 26 metros, 24, né, Chico? 24. Se eu quiser 30, 38, a gente tem algumas opções para isso. Hoje nós já temos equipamentos, na verdade, que já saem de fábrica com 38 metros. Mas se eu quiser 40, 50, a gente tem duas opções. A Prolonga, que está... não consegue ver, né? Na foto do meio, é o trecho tubular que está sobre a hélice, né? A hélice está aparecendo, o início da hélice contínua aqui, aquele trecho tubular é uma Prolonga, então ele não tem a parte do o trado dele, não existe a parte helicoidal, é só um tubo, normalmente de 6 metros, para você poder prolongar a sua perfuração. Ou então, você tem a própria torre telescópica, que também é uma alternativa muito interessante. Tem diferenças de usar uma e outra, é claro, né? A principal diferença é que quando eu uso a Prolonga, como eu preciso instalá-la ao final da perfuração, e também quando eu estiver retirando, fazendo a concretagem, eu preciso desinstalá-la, eu tenho uma parada no processo, tanto na perfuração como na retirada. Aí eu perco o monitoramento, porque eu desacoplo todo o sistema e eu perco os dados de monitoramento. Então, esse é um ponto negativo, né? Na hora que eu estou perfurando, eu desço toda a parte helicoidal, aí para a concretagem, sobe o cabeçote, vem com a Prolonga, instala a Prolonga, desce o cabeçote e aí continua a perfurar. Mas nesse processo, como todo o monitoramento está vinculado a parâmetros mecânicos do equipamento, eu perco a continuidade desse monitoramento, e isso é um ponto negativo. Desse ponto de vista, as torres telescópicas têm vantagem do ponto de vista executivo desse ponto. E um acessório, né, que é o limpador de trado, né? No vídeo ali, depois vocês dêem uma olhada até, e quem lembra do processo executivo, Chico, como é que limpa lá o trado? Como é que o pessoal limpa o trado? Vai um funcionário lá, né, com uma enxada, uma pá, fica limpando aquele negócio todo, tirando. A gente tem hoje já alguns equipamentos automatizados que fazem esse processo, isso é bastante interessante. Em termos de mercado, né, o que nós temos disponível? A classificação dos equipamentos está baseada principalmente, são outras variáveis também, mas principalmente em peso, torque e a força de arranque do trado, né? Ou seja, qual a capacidade que ele tem de arrancar depois, porque aquela massa de solo vai ser trazida juntamente com o trado helicoidal. E aí eu coloquei os principais fabricantes, né, os principais equipamentos que estão disponíveis, e vocês podem observar que a gente tem equipamentos, lembra do 3,5 tonelada força, do primeiro equipamento que chegou no país? Que ordem de grandeza nós temos agora de torque? 26, 45, 30, 40 toneladas força, são equipamentos com mais de 10 vezes a capacidade inicial. Diâmetros, né? Diâmetros até 150 centímetros, comprimentos máximos de até 38 metros.
de maneira única, né, num só trado. A gente tem, obviamente, estacas hélice contínua com mais de 38 metros, aí você faz o acoplamento de outro trado. Aí você perde o monitoramento, aquela coisa toda semelhante à questão da prolonga. Mas numa única estrutura, 38 metros. Então, isso é o universo que nós temos hoje para poder trabalhar. E aí, aqui tem um videozinho de um equipamento, né? A perfuratriz hélice contínua Top Drive modelo EK300 é a maior já fabricada nas Américas. Proporciona alta produtividade, baixa emissão de ruídos e excelente qualidade na execução de estacas hélice contínua monitorada, com capacidade de perfuração de até 38 metros de profundidade e diâmetro de até 1.200 milímetros. Seu pantógrafo diferenciado permite giro de 360 graus, facilita a alocação da estaca e perfurações laterais. O peso total de operação é de 102 mil quilos. Outra grande vantagem é a facilidade no transporte, no qual o equipamento pode ser transportado sem um contrapeso, com 73 mil quilos, com a caixa redutora, ou 65 mil quilos, sem caixa redutora e sem contrapeso. Sua torre é dobrável hidraulicamente, assim como a cabeça da torre. Rapidamente a máquina se dobra sozinha, de modo a caber inteiramente na prancha, sem absolutamente nenhuma desmontagem. O pantógrafo longo permite também uma espetacular distribuição de peso da torre para o transporte. Montada sob base Caterpillar 345 GC, a EK300 oferece alto desempenho aliado a baixo consumo de combustível. Suas esteiras são alargáveis hidraulicamente e possuem 6,5 metros de comprimento, oferecendo estabilidade ao equipamento e baixa pressão no solo. Seu torque máximo é de 33 mil kgfm e força de extração efetiva é de 105 toneladas-força. Possui um computador de bordo Plus One, desenvolvido pela CZM, e conta com sistema de comando digital que oferece nivelamento automático da torre, troca de marcha automática para caixa e guincho, piloto automático para rotação da caixa, display de indicação de torque, força de extração e carga no guincho auxiliar, rotações por minuto, inclinação da torre e acesso remoto à máquina pelo time de pós-vendas da CZM para diagnóstico à distância. CZM, sempre com o compromisso de inovar e desenvolver equipamentos de alta produtividade para as mais diversas aplicações de fundação do mundo. Bacana esse produto, né? Cara, como é que dá errado ainda? Como é que você tem uma máquina dessa, sofisticadíssima, de última geração, e vocês mesmos disseram que dá problema? O que a gente observa hoje é que, apesar do equipamento ser sofisticadíssimo, altamente tecnológico, não houve, né, e não tem havido, igual avanço nos produtos, nas técnicas e nos materiais que a gente tem usado para fazer esse tipo de estrutura. Esse é o grande problema. Você tem um baita de um produto, uma tecnologia avançadíssima, mas você coloca um produto de baixa qualidade, coloca um material de baixa qualidade, um concreto que não é adequado para aquela aplicação. E aí mora o perigo. E aí estão os grandes problemas que a gente vai começar a contar agora. Então, alguns problemas. Vamos começar a trabalhar, então, com alguns problemas. Acho que a gente já viu o que é o histórico da hélice contínua, a gente já viu o avanço tecnológico, a gente já viu que equipamento, nós temos uma nave na mão para poder executar isso aí. Mas se o meu concreto e a minha armadura não tiver adequadamente dimensionado e meu concreto não for projetado adequadamente para essa situação, o resultado não é bom. Via de regra tem acontecido isso. Então vamos lá. Primeiro, especificações. O que é que nós temos? Nós temos a própria norma de fundações, NBR 6122, que é atualizada de 2022, muito recente, muito nova, né? E traz algumas recomendações ali colocadas com relação à execução desse concreto para estaca hélice contínua. Grifei algumas, porque elas têm sido motivo de grandes problemas nas estruturas que eu tenho trabalhado. Primeiro, teor de exudação inferior a 4%. Pergunto os colegas, alguém já fez um ensaio de teor de exudação de concreto? Alguém conhece o ensaio? Já viram o equipamento? Sabe o que é?
Sim ou não? Provavelmente não. Mas está em todas as especificações de fundação, está lá. Aí é regra. Na hora que eu chego na obra, bom, está aqui, teor de exudação 4%, cadê o ensaio? Cadê o resultado? Não foi feito, o laboratório não foi contratado, e se perguntar para o laboratório, na maioria deles sequer conhece o equipamento que usa para fazer o ensaio. E regra, gente, tem muito problema de concreto que não se adequa bem às condições de execução de uma hélice contínua, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Consumo mínimo de cimento, 350 quilos por metro cúbico, relação ao cimento 0,60, classe 30 para classe de agressividade 1 e 2, classe C40 para classe de agressividade 3 e 4. São dados, assim, são especificações bastante razoáveis, com exceção do consumo de cimento 350 quilos, que foi mudado agora na versão 2022, era 400 quilos, e isso é motivo para outra discussão, mas eu discordo redondamente, plenamente, de ter reduzido esse valor sem uma avaliação adequada. Inclusive, a gente já está colhendo problemas por essa redução de consumo de cimento, baseado na forma que foi feita sem uma adequada validação. Tá? Esse número, 400 quilos, que era o anterior, ele vem desde a primeira versão da norma, desde 96, desde a época do Chico. Aí mudou-se agora por uma outra motivação, que depois, com mais calma, a gente pode discutir o porquê. Mas o ensaio de exudação é esse aí. Gente, tem tido... Alguém já teve problema de segregação ou de exudação em estaca hélice contínua? Levanta a mão. Ninguém? Nunca viram? Ah, então, os colegas lá já tiveram problema. Então, assim, se eu tenho o problema, eu primeiro preciso saber se meu concreto é capaz de prevenir o problema, fazendo ensaio de exudação. É aquele equipamento que está lá, aqui nas duas fotos de baixo, é um cilindro transparente, onde você coloca o concreto, liga aquela mesa vibratória, ele faz um processo de vibração com o tempo controlado e você mede a ascensão da água, quantifica aquela quantidade de água que ascendeu na superfície do concreto, relaciona isso em percentual com a água do teor que o concreto tinha. Simples, é bem visual. É isso aqui, ó. Vibra e do lado de cá vocês observam que o concreto tem uma certa lâmina d'água ali, essa lâmina d'água é coletada e depois você mede o percentual. No caso da especificação brasileira, o valor máximo é quanto? 4%. Então, não pode acender mais do que 4% da água do concreto. Outra questão. A gente já conversou aqui que a técnica, né, a tecnologia da estaca hélice contínua, ela não é sensível ao aspecto do nível do lençol freático. Você executa tão bem abaixo como acima do lençol. E normalmente está abaixo, né? Esse aqui é uma obra lá de São Paulo, da capital, do bairro do Morumbi. Nessa obra aqui, só a recuperação foram 1,2 milhões de reais que foram gastos para recuperar os problemas. Desde o início já se sabia, olha o nível do lençol freático colocado no próprio perfil da sondagem. O nível d'água está a 3,37 metros do nível do terreno. As estacas hélice contínua aqui, Chico, bem próximo da sua, 26 metros. Então, é claro que pelo menos 22 metros vão ser executados abaixo do lençol freático. É conhecido, é sabido que isso vai acontecer. E o período que foi executada a obra, essa sondagem foi no mês de novembro e as estacas foram feitas em dezembro e janeiro. Período chuvoso, não se espera, obviamente, que o nível do lençol freático vai baixar, provavelmente deveria até estar mais alto quando da execução. Então, essa aqui é uma condicionante, eu preciso saber. A minha execução vai ser, sim, com presença de água. Dentre os cases que a gente juntou para analisar, de vários clientes, eu juntei aqui quais são as especificações de projeto mais usuais de vários projetistas que atendem os clientes, estão colocados ali, e do lado de lá, requisitos normativos. Então, olha só, eles são bastante alinhados, né? O que os projetistas têm colocado, FCK maior que 30 MPa, a norma trata exatamente isso, né? Classe de agressividade 1 e 2 é 30, classe de agressividade 3 e 4 é 40, a questão da trabalhabilidade do concreto, né, no estado fresco, ali, o abatimento, também estão bastante alinhados, é um concreto de abatimento entre 220 e 260, então é um S22, S220, agregado brita zero, no máximo 12,5 milímetros. Os projetistas têm se preocupado com a questão da reação ao calor agregado, então tem colocado ali que deve ser avaliado, isso não está definido em norma, e eu também dificilmente identifico, né, que a executora fez esse tipo de avaliação. Teor de exudação, também os projetistas sempre colocam.
E o consumo de cimento, os projetistas não entraram, a maioria deles não entrou ainda na onda dos 350 que a norma pediu para baixar. Tem adotado 400, enquanto que na norma especifica um consumo mínimo de 350. O 400 atende, então eles têm ficado com o seu valor mais tradicional. E a relação água-cimento, no máximo, 0,60. Então, em regra, gente, o projeto tem sido bem alinhado. Eu raramente encontro problemas de projeto para a estaca hélice contínua, porque, em tese, eles estão seguindo uma especificação que já é uma especificação de sucesso. Em termos de concreto, o que a gente observa? Requisitos da 7212, que também foi revisada recentemente, em 2021. A gente tem, na maioria dos casos, as concreteiras atendendo bem, os fornecedores de concreto atendendo bem esses itens obrigatórios. Só que tem uma outra sequência de informações que também constam da mesma norma, que são itens, olha lá em cima, a primeira linha, né, são complementares. Mas eles versam sobre o tipo de cimento, marquei os principais, que normalmente dá problema. Tipo de cimento, tipo e teor de aditivo e tipo de lançamento. Do que vocês olharam ali do processo, os colegas que já têm experiência na área, aqueles que viram mais recentemente como é que executa aquilo, o processo de hélice contínua, tipo de cimento, tipo de teor de aditivo, será que interfere na qualidade da minha estaca executada? Sim ou não? Será que eu preciso de um aditivo adequado para que ele possa ter uma trabalhabilidade compatível com aquele local? Claro que sim. Será que eu deveria considerar, por exemplo, o tipo de lançamento? É um lançamento convencional? Laje, viga, pilar, superestrutura? É? Não é. É um lançamento tipicamente bombeado? O concreto é bombeável. Sim, ele é bombeável. Mas ele não é só bombeável, né? Eu injeto ele sob pressão de meio a 1 bar, ou seja, 5 a 10 metros de coluna d'água. É um concreto que vai sob pressão. Ele entra no ambiente, talvez a 26, 30 ou 38 metros de profundidade, em ambiente submerso. É esse o cenário que ele vai encarar. Ele é lançado sob pressão no ambiente submerso. Como é que a gente compra esse concreto lá da central? Quem já fez o pedido de concreto? Pediu de acordo com o mais comum, né? Aquela linha A da NBR 12655, pedido pelo FCK, não é isso? Olha, meu concreto tem que ter 30 megapascal de FCK, eu vou usar tal brita, a classe de agressividade é 2, dimensão máxima já está citada, alguma coisa mais coloca? Gente, dificilmente coloca mais alguma coisa específica. Começa o problema. Às vezes nem isso, né? Começa o problema. Hoje, compra-se, utiliza-se concreto para estaca hélice contínua como se fosse um concreto de superestrutura. E isso está totalmente equivocado. Concreto para hélice contínua tem que ser um concreto específico para aquela aplicação. Sob pressão em ambiente submerso. Não é um concreto comum. Então, eu não posso comprá-lo como concreto comum, eu não posso cotá-lo, eu não posso colocar lá na mão daquele cara de suprimentos, que não é técnico, para ele cotar concreto pelo FCK 30 megapascal, ele não vai comprar o concreto adequado nunca. Porque um concreto adequado é muito mais caro para aquela situação do que um concreto que eu vou lançar numa forma, por exemplo, a pressão atmosférica sem água, né? É muito mais tranquilo. Então, essa é uma questão que a gente precisa identificar. Cimento, por exemplo. Hoje em dia, esse aqui é o cimento daquela obra lá de São Paulo. Laudo de janeiro, né? O resultado de janeiro de 2023. E eu peguei ele ao tempo de pega. Média de 103 minutos e o fim de pega 149. Início 103, final 149. Qual que é o tempo de validade do concreto convencional da 12655? Quantas horas? Quantas horas que é a validade do concreto? 2h30, 150 minutos. Esse concreto com 2h30 já deu pega completamente. Não adianta eu tentar bombear. Tudo que eu executar com esse concreto em 2h30, com esse tipo de cimento, vai dar problema. O concreto começa a dar pega com 103 minutos. Então faz diferença, sim, olhar qual é o cimento que eu vou utilizar, né? Quem faz estaca hélice contínua já encontrou aquela situação de você terminar uma estaca com uma betonada, com uma betoneira, e aí você não usou todo aquele concreto, você segura a betoneira, aí você tem todo aquele trabalho logístico dentro da obra de tirar o equipamento, mobilizar o equipamento,
fazer toda a perfuração de uma próxima estaca, só depois lançar o restante do concreto. Alguém já se deparou com isso? É muito comum. E aí aquela segunda parcela do caminhão, muitas vezes já está perdida. Ela não serve mais porque esse tempo total, muitas vezes ultrapassa 1 hora e meia entre você terminar uma estaca e começar outra, chegar no ponto de executar a concretagem, você vai ter problema. Então essa escolha do cimento é sim importante. A escolha do aditivo também. E aí, gente, não é falta de tecnologia, aí é falha nossa mesmo. Falha minha, falha do Chico, vou botar a culpa no Chico também. Vou botar no Novaes, que é o meu mediador, né? Falha do Novaes também, falha de todos nós. Tecnologia a gente tem, a indústria de químicos para cimento está avançadíssima nisso. Vários fabricantes, se vocês jogarem na internet, vocês vão achar dezenas que produzem produtos aditivos específicos. Olha, vai estar muito pequeno, vocês não vão conseguir ler aqui, mas aqui embaixo, na segunda linha aqui da direita, de baixo para cima, concreto para fundação, estaca hélice contínua. São modificadores de viscosidade, são aditivos anti-washout, específicos para você poder lançar o concreto naquele ambiente extremamente agressivo, sob pressão. Então, a indústria de químicos para concreto está aí. Ela é parceira, está disponível, tem produto em todos os fabricantes, com vários níveis de preço. Vocês acham que compra fácil? Você acha que na hora que você compra o concreto, a concreteira cogita comprar um aditivo como esse, se você não especificar claramente para que é, qual a finalidade que você exige um concreto apropriado para aquilo, não vai comprar. É caro, né? É um pouquinho mais caro. Mas evita, olha, daquela obra lá de São Paulo, 1.200.000. Um bloco agora que a gente terminou em São Carlos, R$150.000 de prejuízo, direto, estou falando só custo direto. Só com reforço, recuperação, reparo, recolocação da estrutura nas suas condições normais. Não estou falando do tempo de obra parado, né, equipamento, mão de obra, que é a fundação. Daqui a pouco você não consegue, né? Se a obra não for muito horizontalizada, você precisa resolver o problema da fundação para dar continuidade no empreendimento. Então, produto a gente tem. Tá? E quais são as não conformidades que normalmente a gente tem, então? A gente tem basicamente o seguinte: o processo é muito controlado, essas são as variáveis, né, tanto na perfuração como na concretagem, dificilmente isso dá problema. Na minha vivência, dificilmente eu vejo problemas de monitoramento do equipamento, isso é muito raro. Tanto os parâmetros de concretagem como de perfuração costumam atender bem. São gráficos desse tipo, onde você controla totalmente seu processo executivo. Aqui, ó, pressão de concretagem no gráfico em verde. A pressão tem que ser sempre positiva. Se por algum momento, durante a execução, o equipamento tiver alguma falha e ele não mantiver, de fato, a pressão positiva, aí sim você pode ter um estrangulamento da estaca, uma redução de capacidade de carga por conta da má execução. Que a pressão positiva vai fazer com que sempre o concreto esteja sendo empurrado para dentro do furo e aumentando o diâmetro relativo da perfuração, que é o sobreconsumo, né, que é recomendável. Tá? Às vezes o pessoal do orçamento fica bravo, não, bota um sobreconsumo de 20% aí, porque a gente vai gastar. É bom, aumenta o diâmetro do fuste, melhora o atrito lateral da sua estaca, aumenta a capacidade de carga do produto entregue. Só que muitas vezes o pessoal acha que é desperdício. Não é. É para ter. Tá? É para ter sobreconsumo, sim. E é para estar pressurizado, pelo menos 5 a 10 metros de coluna d'água. Então é um concreto que é injetado, sob pressão, não é um concreto comum, não. Aqui é uma execução de um prédio lá em São Paulo também, e a gente teve problema naquela estaca P3 lá em cima. E o que aconteceu lá? Foi isso que eu comentei agora há pouco. É a primeira linha lá, ó. Nós tivemos que uma betoneira acabou sendo usada para 2 estacas. Ela começou na P92, e aí lançou 3 metros cúbicos de concreto, terminou de concretar a P92, levou 1h15 para fazer todo o processo de mudança. Quando lançou o final do concreto na P3, o concreto estava de fato vencido, já tinha dado pega, não deveria ter sido lançado, e obviamente que o desempenho da estaca foi bastante prejudicado. A exudação e a segregação são fenômenos como esse, acontecem bastante. Deixa eu ver se o nosso amigo dá um toquezinho lá no play. Então, a gente vê aí que a estaca acabou de ser executada e você vê a pasta de cimento ascendendo na parte superior da estaca. Falha
natural, né, da homogeneidade do concreto, ou seja, esse concreto não tem capacidade de se manter homogêneo durante o processo executivo. Muita ascensão, e também a gente tem, aqui é uma outra obra, né, problema semelhante, na hora que der um zoom ali, acho que fica melhor de ver. E você tem também o problema da segregação, como o concreto não tem homogeneidade adequada, o agregado graúdo acaba se decantando para a parte final da estaca. E aí o que a gente observa é esse tipo de coisa. Na hora que você vai arrasar, cadê o agregado graúdo? Um livro sorteado para quem achar o agregado graúdo, né, Novaes? Sorteado no metaverso, né? É isso aqui, gente. Você vai fazer o arrasamento, só tem argamassa ou pasta de cimento. E aí, quando isso é 50 centímetros, 70 centímetros ou 1 metro, você dá uma aprofundada no bloco, você resolve o problema. O problema é quando tem 3 ou 4 metros desse material. Aí o negócio começa a ficar mais complicado, que é o que tem sido bastante comum. E aí você vai partir para uma estação de testemunhos. Vamos checar como é que está essa estaca. Eu preciso agora, de fato, verificar como é que está ocorrendo e quais são as resistências que essa estaca tem, para que eu possa verificar que tipo de solução será dada. Então, a extração de testemunho é uma das etapas bastante comuns que a gente tem observado, e eu vou chamar a atenção para alguns cuidados, né? Aqui são os videozinhos, aqui o pessoal, no vídeo da esquerda, está sendo feita a retirada, né, com cálice, uma extratora, e do lado de lá já é a parte final, já é a fase final, aqui é a parte de corte e ali a retirada do testemunho. E aí começam alguns problemas. Aí fica o meu alerta para quem passar por esse problema, que tiver que investigar realmente qual a resistência do estaca, eu vou chamar a atenção para algumas coisas que têm acontecido e não são muito... acaba perdendo muito tempo e desperdiçando horas de laboratório e horas de análise. Em regra, as nossas concretais são por amostragem total, para construção civil convencional, e seguindo ali a parte de cima da tabela, eu deveria tirar 2 testemunhos por betonada. Então, se eu estou desconfiado da última betonada, da parte superior da estaca, eu vou tirar 2 testemunhos. Em regra, a gente vai conseguir fazer isso. Como aqui, né? Vai lá, extrai o testemunho, esse aqui está bonito, está bem uniforme, bem homogêneo. Outra questão, que normalmente invalida uma primeira análise. Espaçamento, gente. Eu não posso tirar testemunho de qualquer forma. Eu preciso garantir, no primeiro quadro lá em cima, pelo menos um diâmetro daquele testemunho, das bordas da estaca e também entre furos. Então, se eu estou usando um diâmetro de 75 milímetros, eu devo me afastar da borda da estaca essa dimensão, e entre furos não mais, um afastamento pelo menos de 75 milímetros. E quando tiver exudação, que é no quadro de baixo, eu também devo retirar, além da cabeça da estaca, devo tirar da região mais profunda, para que eu possa pegar um concreto mais íntegro. Algum problema nessa extração? O que vocês observam aí? Testemunhos muito próximos, tem que refazer tudo. Perdeu essa extração. Fez por cima aqui, na foto da esquerda, só tem argamassa na parte superior. Ali, já no meio, já achou ali um pedacinho de argamassa e um pouco de concreto. Na parte inferior, concreto. Então, isso aí foi feito dessa forma, na parte superior, e foi feito lá na lateral. Essa estaca aí, a gente teve que escravar 3,70 metros para conseguir chegar em concreto, para poder avaliar. Então, às vezes, a camada de segregação e de exudação é bastante elevada. Diâmetro, também, a gente pega muita coisa que invalida a nossa análise. O diâmetro de norma padrão, 100 milímetros. 100 milímetros é muito, o testemunho do tamanho do corpo de prova, né, Novaes? Vamos reduzir um pouquinho, né, menos agressivo. Tudo bem, a norma te permite 75 milímetros. Beleza, façam com esse. Tá? Façam com 75 milímetros, é o mais adequado, resolve bem o problema. Eu quero fazer com menos ainda. Bom, se você fizer com 50, o quadro de baixo aqui, o que está escrito na última linha aí? Se eu fizer com 50, eu devo fazer uma amostragem dobrada. Aí o cara esquece, né, de fazer em dobro, que não compensa, faça com 75. Aí alguns laudos que a gente recebe de análise. Diâmetro, está ali, ó, dá para vocês olharem qual que é o diâmetro desses 2 laudos aí? 49 milímetros, ou seja, fez com a broca de 50. Quantos corpos de prova fez? 2. Precisava ser 4.
Então, só por aí já cancela, já manda fazer de novo. Mas olha os resultados recentes. Qual que é o FCK? Qual que é o FCK? Zé Carlos, olha lá, terceira coluna. 30. Quanto que deu o testemunho? Valor corrigido já, a última coluna. 8, 7, 9. Ah, mas isso... Não, Ricardo, isso não acontece. Isso é muito raro. Não é isso, Diogo? Isso não acontece. Você pega a obra inteira desse jeito. Você pega a obra inteira desse jeito. Isso aqui dá mais de 1 milhão. Né? Acho que o maior valor que a gente já teve de reforço de fundação foi 2,5 milhões para recuperar. Mais de 1/3 das estacas estavam com problema. Para finalizar, Novaes, e aí, qual é a solução do negócio, né? O que a gente deve fazer? Então, eu vou chamar a atenção para alguns pontos que hoje a gente tem adotado em obras novas. Inclusive, antes de vir para cá, eu tive uma reunião em BH com uma empresa que a gente vai começar um projeto. E eles estão adotando uma questão realmente mais preventiva. Não sei se o Gabriel conhece, o pessoal da Sudoeste, Gabriel, e da Sérgio Veloso, projetista. Essa turma. Senão, nós vamos fazer um trabalho preventivo, está dando problema demais. Vamos começar do zero? Eu quero fazer o negócio dar certo. Não quero remediar mais tarde. E a gente começou com algumas coisas. Primeiro, reunião de kickoff, envolvendo todo mundo. Gente, concreto para estaca, hélice contínua, é um concreto diferente. Eu tenho que chamar o cara da Sérgio Veloso, vem cá, vamos conversar projetista, vamos conversar o projetista da estrutura, vem cá, Dioguinho, vamos conversar. Pega o cara da concreteiro, o laboratório de controle tecnológico, o consultor da fundação, enfim, todo mundo. Eu preciso discutir a questão para poder chegar na melhor condição de execução. Inclusive, obviamente, a empresa que vai executar, né, que vai trazer o equipamento para a gente escolher um equipamento mais adequado. Segundo, validar o concreto antes da obra. Validar. Eu não preciso perder tempo com isso. Eu preciso ter exudação de 4%, eu preciso checar a manutenção da trabalhabilidade, aquele concreto que fica lá esperando de uma estaca para outra. Eu preciso garantir que realmente, em 2 horas e meia, ele se mantém aplicável. Mas eu tenho que fazer isso antes da obra, antes de começar a executar. Tem que validar, tem método para isso, tem norma, não tem nenhuma dificuldade. Plano de concretagem, evitar aquelas betonadas, né? Gente, a gente faz um plano de concretagem e já define os volumes do caminhão para que eu encerre cada estaca com um caminhão fechado. Qual que é a complicação de fazer isso? Zero. É só pensar antes, né? Vamos evitar esse tipo de problema. Segundo, esse aqui é mais, digamos, disruptivo. A gente tem brigado muito com os nossos parceiros na execução de classificar, desde o projeto, classificar que o concreto de estaca hélice contínua é um concreto submerso. Já começa por aí. Porque o cara lá do orçamento ele tem que botar outro preço para esse concreto. Não é um concreto de 30 megapascal que você lança em superestrutura, não. É um concreto diferente. Ele vai ter um valor do metro cúbico maior, mas que vai evitar um baita de um custo de recuperação. Hoje, né, eu trouxe só os problemas, os custos de recuperação, mas a gente quer que seja assim. Considere o concreto submerso. Para isso, todo concreto submerso, obviamente, se você vai lançar em um ambiente submerso, ele não vai ser adensado. Se não vai ser adensado, obrigatoriamente é um concreto autoadensável. Não precisa ser um concreto muito fluido. Classe SF1 está adequadíssimo. Ou seja, espalhamento a partir de 55 centímetros. Ensaio de segregação, para evitar aqueles problemas, né, de argamassa e pasta de cimento na parte superior da estaca e o concreto, de fato, só ficar lá embaixo. Ensaio de segregação, ele é normativo para autoadensável. Então, se eu classificá-lo adequadamente, eu vou lá e faço o ensaio de segregação e verifico a segregação está adequada. Número, menor que 18%. Tem atendido muito bem. Aditivo adequado. Aditivo anti-washout, modificador de viscosidade, para que eu mantenha a coesão, uniformidade, homogeneidade do concreto, mesmo em ambiente submerso, mesmo em ambiente agressivo, sob pressão. E aí eu posso fazer uma simulação de lançamento, para ver se de fato ele vai passar por todo esse processo e lá no final, porque a gente não inspeciona depois, né? A estaca está executada. Você foi lá, Chico, olhar a sua estaca? A gente diz, não, tá bom. A gente não vai inspecionar, gente, mas eu posso simular, né? Eu tenho como testar isso. Então, o que a gente precisa é de um concreto assim, com fluidez, com mobilidade, mas com homogeneidade, uniformidade, não segrega, não exuda.
Olha a borda desse concreto, não tem água saindo dele, não. Esse concreto ele vai chegar lá no final da estaca de forma homogênea, correta, adequadamente. Mas é claro, tem um aditivo anti-washout, ele é um concreto projetado para isso, para ser submerso. O ensaio de segregação, a gente preenche a coluna de segregação, ela tem uns cortes ali, ó, na vertical, na horizontal, perdão, os cortes são na horizontal. A gente preenche e depois separa aquelas 3 partes. A parte de base, do meio e a parte de cima. Esse concreto é lavado, isso é tudo normativo, e a gente avalia se a quantidade de agregado graúdo que tem na porção superior é muito próxima da porção inferior. É claro que se o concreto estiver segregando, tem muito agregado na porção inferior, acima de um limite que a gente tolera como aceitável. Isso aqui é uma mini estaca, né? Diâmetro pequeno, comprimento pequeno, mas é isso aqui que vai acontecer. Ainda a impressão atmosférica, né? E sem água, ainda é favorável. Mas eu tenho equipamentos como esse aqui, onde eu consigo simular, inclusive, a concretagem submersa. Eu tenho ali na foto do meio, ou melhor, na foto da esquerda, aquela campânula lá em cima, eu preencho de água, pressurizo o sistema, coloco o concreto lá dentro, e depois eu injeto na tubulação, e ele vai preencher essa parte aqui de baixo, que é essa campânula que também está pressurizada com água. Então eu faço o concreto passar por todo o processo de lançamento submerso, e aí eu avalio tanto o concreto que eu comecei lá no processo, ou seja, eu pego, faço uma amostra, moldo os corpos de prova do concreto que eu lancei lá em cima, que é o único resultado que a gente tem na prática, né? Porque o único concreto que a gente avalia resultado de controle tecnológico, do concreto que chegou no caminhão, o que não tem nada a ver com o concreto que chegou lá na estaca, né? Então, tomar a decisão só com base nos corpos de prova pode estar muito longe da realidade. Então, ali eu consigo fazer uma coleta de amostra de corpo de prova do concreto que eu lancei e também do concreto que chegou lá no final da estaca. Então, naquela parte de baixo, eu vou lá, extraio testemunhos e faço a comparação. De uma forma geral, gente, esses são os principais problemas. A minha recomendação fortemente para os colegas que trabalham com estaca descontínua, passem a considerar que este é um concreto diferente. Porque ele está em ambiente confinado, ele é injetado sob pressão, pelo menos de 10 metros de coluna d'água, e quando ele chega lá no final da estaca, ainda tem mais 20 ou 30 metros de coluna d'água do próprio lençol freático, e ele está sendo lançado em ambiente submerso, em condição submersa. Portanto, precisa ser adequadamente projetado para fazer jus ao baita equipamento que a gente tem, um material tecnologicamente adequado para que eu possa ter sucesso. Ah, mas eu sempre fiz assim, nunca deu errado. Gente, eu conheço um monte de gente que deu errado. Sabe o que chama isso? Aí você faz, não, mas nunca deu errado comigo. Isso chama-se roleta russa. Uma hora vai dar errado, gente. Uma hora acontece e o prejuízo é muito grande, é prejuízo milionário. Agradecer ao Ladaga mais uma vez. Obrigadíssimo, Ladaga, pelo convite. Agradeço a atenção de todos. Eu sempre venho com muita satisfação ao nosso congresso, porque é sempre um bate-papo muito bacana, um bate-papo em que eu também aprendo demais. E agora fico à disposição. Meu amigo Novaes vai conduzir. Muito obrigado, gente. Muito bom. Obrigado, engenheiro Ricardo Ferreira, meu particular amigo. O nosso tempo, teoricamente, já venceu, mas como a gente começou um pouquinho atrasado, vai ter um tempinho para perguntas que eu peço encarecidamente que sejam bem objetivas. E confesso que eu estou com uma invejinha boa da plateia, porque como eu estou aqui em cima, não posso fazer pergunta, mas é uma invejinha boa, que eu vou manter. Então, quem quiser se manifestar, engenheiro Luiz Francisco Teixeira Marcondes, Dionei? Diogo, perdão, Diogo. Microfone. Engenheiro Francisco. Boa tarde, Ricardo. Grande palestra. E isso, para mim, sempre se traduz em saudosismo, né? Porque eu fiz muito tempo atrás, começando com as Cálduas na Ponte de Niterói. Né? Então, Tem tempo. 1970. Mas a verdade é que lá, eu como gerente de construção da fábrica da General Motors, lá em Gravataí, quando a obra começou em 96 e
e era um talveg, umas coxilhas, assim, lá no Rio Grande do Sul tem muito, e aquilo foi feito uma compensação de corte e aterro, e aquela terraplanagem, o nosso governador na época era o Antônio Brito, aquele que anunciou a morte do Tancredo Neves, né? Tudo. Daqui a pouco eu estou falando em Tucacamon, por aí. Mas ele queria fazer a inauguração, e a terraplanagem foi um desastre. Eles terraplanavam aquilo, os motocicletas debaixo de chuva. Eu morava do outro lado da estrada ali, e eu acompanhava, não era a minha parte da obra, a minha parte era justamente a parte de estaqueamento, concreto e a montagem da estrutura metálica dos 6 galpões imensos ali, que somavam 600 mil metros quadrados, por aí. E acontece que eram 24 metros, estacas de 1,20 m de 90. Passados alguns anos, em 2004, por aí, eu fui chamado para ir lá ver, e eu convoquei o professor Jabas Militistic. Quem gravava as estacas para mim, na época, era o Homero Pinto Caputo, o Homerinho, que se formou comigo. Filho do grande Homero Pinto Caputo, escritor de mecânica de solo. Acontece que houve um recalque grande no press shop. O press shop era o que tem aquela prensa imensa, uma carga violentíssima ali, e eu passei a bola para o... Foi feito um reforço de estaca, uma triangulação do lado, um outro bloco. Foi uma obra que custou milhões para a época. Aí a minha pergunta vem rapidamente em cima das obras de Balneário Camboriú e Itapema. Na frente do meu prédio, eu fui lá conversar com o pessoal da Solos. Que profundidade? Ele falou, olha, são 40 metros e 42 metros até atingir o horizonte de rocha. Só que vai ter mais 30 metros para baixo, porque o pé tem 75. Aí eu pergunto, como é que se faz isso? Esses prédios mais novos, né, os prédios altos, e aí o Chico bem comentou a questão de Balneário Camboriú. Aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado também, porque Goiânia também tem prédios bastante altos, né? Acho que só fica atrás de Balneário Camboriú na questão dos prédios mais altos do país. E o que muda hoje em dia? Hoje em dia, inclusive, eu tenho uma foto de um amigo lá de Balneário executando uma estaca de 50 metros. Né? Então, assim, 50 metros, 70 metros, esse é o horizonte que nós estamos desbravando hoje no Brasil. E a questão da escavação em rocha é muito a questão da ponta da escavação, né? Dos bits que você vai usar, bit diamantado, bit de vidia, para você poder vencer um material como esse. Agora, você imagina o equipamento, o torque que tem que ter, né? Porque 70 metros, você vencer 30 metros ainda de rocha, dependendo, claro, da rocha que você tiver, é um baita do equipamento. É um grande desafio. A indústria hoje está indo para essa linha, né? Os equipamentos hoje estão se modernizando, buscando maiores torques, maiores profundidades para serem executadas com diferentes alternativas. E a tecnologia da hélice contínua, ela vem para resolver esse tipo de problema. Porque são poucas as modalidades de estaca que você consegue prever esse tipo de execução. Como é que você vai executar em rocha, dependendo de se é sã ou não, se é mais fraturada ou menos fraturada, você teria muita dificuldade em cravar, né? Não é viável para isso. E a escavação, com a retirada do material já, a concretagem é muito mais favorável. A questão do seu aterro, né, lá da outra obra de Gravataí, certamente impactou muito fortemente, né, nos recalques, porque a gente, inclusive, desconsidera a resistência de ponta, destaca a descontínua, porque no final do processo ali você tem que levantar, né, um pouco o trado para poder fazer a injeção. E aí já não dá para confiar em resistência de ponta. Existe aí muita discussão ainda hoje, mas o consenso técnico e o que está normatizado ainda é desconsiderar. Então, ela depende exclusivamente de atrito lateral. Se o seu aterro recalca, ela vai junto. Então, pode nem ter sido uma questão propriamente dita da estaca, mas sim uma falta de controle de compactação do seu aterro, que pode ter gerado esse tipo de problema, e a estaca levou a culpa, né? Obrigado, Chico. Diogo. Minha pergunta é mais
Fernando, minha pergunta é mais humilde. Eu faço muito estaque em condomínios, e ela na faixa de 8 metros. A água está geralmente a 2 metros, 8 metros de profundidade, a gente está trabalhando com estaca de 8 metros de profundidade. Qual a possibilidade de acontecer essa segregação total do material? Tem também? Ou Tem só mesma... para as grandes profundidades? Não, tem o mesmo tipo de possibilidade, Diogo. Já encontrei problemas em estacas de 8, 12, 26. Acontece do mesmo jeito. Uma das coisas que, de uma forma indireta, ajudam, e é daí o motivo que eu comentei a questão da redução do consumo de cimento, que a norma permitiu de 400 para 350, é que uma forma de você melhorar o desempenho nessas condições é aumentar o consumo de cimento. Então, o consumo de 400, tradicionalmente, traz menos problemas. Então, se você me perguntar assim, devo aderir ou não devo aderir a reduzir o consumo de cimento? Se você não vai fazer uma análise específica de concreto submerso, cara, não faça essa adesão. Mantenha o seu traço de 400, que para a maioria das situações as pessoas não vão adequar esse concreto à condição de lançar abaixo do lençol freático, mas ele tem uma tendência a ter melhor resultado, porque a própria quantidade de finos dele vai ajudar a manter a homogeneidade. Então, assim, não faça, é menos provável, né, pela profundidade, mas acontece, também acontece. Minha recomendação, você tem lá as suas especificações de projeto, né? Usa 400 ou aderiu ao 350? Então, mantenha os 450, os 400, perdão, os 400 que vai te dar mais sossego do que aderir aos 350. Perfeito. Obrigado aos congressistas. Estamos com o horário estourado. Obrigado ao nosso painelista, engenheiro Ricardo Ferreira, tá? Particular amigo. Brilhante palestra. Obrigado a todos. Aqueles que tiverem questões e perguntas, eu peço que encaminhem a organização, que chegará o engenheiro Ricardo, que tem por costume atender a todas as questões que são encaminhadas a ele. Então, Ricardo, mais uma vez, meu muito obrigado e parabéns. Gente, muito obrigado. Então, até a próxima. Um abraço. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pela palestra, professor Ricardo Ferreira, o mediador, engenheiro Rogério Novaes. Muito obrigado pela palestra. Com certeza nos acrescentou muito conhecimento. Muito obrigado.